Bom, a gente sabe que a gente precisa medir correntes em diversos níveis de tensão. A gente sabe que a nossa rede básica aí é composta de diversos níveis de tensão, desde baixa tensão, média tensão, alta tensão e extra alta tensão. E de novo, mesmo eu tendo uma capacidade de medir uma corrente ali com uma certa intensidade, eu não vou conseguir colocar um perímetro para esses níveis de tensão. Então, além de ter o problema de ter que reduzir a corrente, eu também não consigo colocar um instrumento em níveis de tensão elevado. E aí, mais uma vez, a gente tem que utilizar o recurso da transformação. E a gente utiliza o que para isso? Transformadores, novamente, só que a gente chama de transformadores de corrente. São equipamentos que conseguem estar inseridos ali no nível de tensão elevado e conseguem fazer essa transformação da corrente. O mais comum deles é o transformador de corrente, TC. E ele tem um secundário padronizado aí, 1 amperes ou 5 amperes. Na maioria das vezes aí 5 amperes. Na maioria dos casos aí são 5 amperes, exatamente para poder sensibilizar instrumentos eletromecânicos. Cada vez mais os instrumentos aí estão utilizando, os amperímetros, relés de proteção, medidores estão utilizando sinais, são instrumentos digitais. E aí a corrente pode reduzir para 1 ampere ali, mas ainda o padrão principal é o 5 ampere, tendo alguns casos com 1 ampere. O princípio do transformador de corrente é muito similar ao transformador de potencial indutivo, entretanto, a gente, ao invés de reduzir a tensão, a gente reduz a corrente. E para isso a gente sabe que a gente tem que ter mais espiras no secundário do que no primário. E isso causa um problema enorme, porque se eu tenho mais espiras no secundário, quer dizer, se qualquer tensão que apareça no terminal primário desse transformador, vão aparecer tensões muito maiores no secundário. Então vocês vão perceber que o TC ele é construído para não aparecer essas sobretensões no secundário, mesmo tendo muito mais espira no secundário. E como isso é feito? Ele é projetado para que no secundário dele tenha a menor impedância possível, ou seja, a menor tensão possível. E isso faz o que com o TC? Faz com que ele tenha um fluxo magnético naquele sistema ali o menor possível. Isso é ótimo, porque a gente sabe que para magnetizar um núcleo desse a gente precisa de corrente. E se eu coloco tensões baixinhas num TC desse, a corrente de magnetização vai ser pequena, o fluxo vai ser pequeno. Então a gente tenta sempre curto-circuitar o secundário de um TC. Se não acontecer esse curto, ou se por um acaso eu abrir esse circuito, nós temos um problema muito grave, ao ponto de ocorrer diversos acidentes por abertura de secundário com carga. Então é um cuidado, é uma coisa que eu destaco aqui para vocês. Nunca abram um secundário de TC em operação. Nunca. Para que esse problema não aconteça de abrir o secundário, existem borneiras específicas em painéis. Muitas vezes eu preciso ali fazer uma operação ali naquele painel ali onde está circulando uma corrente. E aí eu tenho que bypassar aquele equipamento, por exemplo, um relé de proteção. Como é que eu tiro, como é que eu saco um relé de proteção se ele está ligado em série com esse circuito secundário? Na hora que eu tiro ele, vai abrir o circuito. Então existem borneiras de curto-circuito específicas para esse tipo de aplicação. Porque se por uma forma acidental abrir o secundário, vai ter um problema muito grave. E por que você vai ter um problema muito grave? Porque vão aparecer tensões elevadíssimas. E para explicar esse fenômeno e também os erros relacionados a esse processo de transformação, a gente tem que entender o circuito elétrico equivalente de um TC desse, que não é mais do que o circuito elétrico equivalente de um transformador, onde novamente eu tenho um ramo magnetizante, onde eu tenho as perdas por histerese Foucault, e eu tenho a magnetização do núcleo. Eu tenho o rolamento primário, com as perdas Joules no rolamento primário e as dispersões de fluxo no rolamento primário. Do mesmo jeito que eu tenho também as perdas Joules no circuito secundário e a dissipação e a dispersão de fluxo também no secundário. Dependendo do tipo de TC, se ele é janela ou se ele tem um rolamento primário, o circuito primário pode não existir. E aí fica uma representação bem mais simples. E a gente consegue ver o quê? Na hora que ele mede a corrente ali, que passa nele, essa corrente quem define é a carga. E aí eu posso ter um problemão, porque se você repara naquele nó ali, essa corrente que está definida pela carga ali na entrada primária, vai passar uma fatia pelo ramo magnetizante e uma outra fatia no circuito secundário. E aí que está o problema, e aí que está a solução desse tipo de tecnologia. A gente tenta permitir que o caminho para a corrente no secundário seja muito mais fácil do que pelo ramo magnetizante. Então, ao ter um curto-circuito, ou um próximo de um curto-circuito naquele secundário, mantendo a tensão no secundário a menor possível, o fluxo vai ser o menor possível, então a corrente de magnetização vai ser a menor possível. As perdas no núcleo vão ser as menores possíveis. E sim, esse fenômeno vai sempre acontecer,
Porque não existe transformador de corrente ideal, sempre vai existir um fluxozinho ali. O que a gente tem que fazer é minimizar esse efeito, ou seja, a corrente de magnetização é o principal erro de um TC. Portanto, a gente tem que minimizar ela ao máximo. E como é que a gente faz isso? Primeiro, colocando a menor carga possível no secundário, que seria um curto-circuito ideal. O segundo é no projeto, é tentar construir um TC para minimizar o quê? As perdas joules nesse enrolamento secundário e a dispersão de fluxo nesse enrolamento. Como é que a gente faz isso? Colocando uma estrutura toroidal. O toroide é a melhor forma para não dissipar fluxo magnético. E a outra coisa, para reduzir essas perdas essas perdas térmicas no enrolamento, colocar condutores de maior bitola e menor resistividade. O tipo de material ferromagnético desse núcleo toroidal, ele influencia diretamente o desempenho de um TC desse. E aí define as aplicações do TC. Vou dar um exemplo. TCs para medir sinais ali próximo do nominal, ele tem que ser capaz de funcionar muito bem para valores iguais ao nominal ou menores do que o nominal. Então a gente tem que ter um núcleo magnético, uma construção desse circuito magnético, onde ele seja linear perto dessa região da corrente nominal e principalmente que ele tenha pouco fluxo, a curva BH dele tem que ser a mais baixinha possível, ok? A gente consegue isso, a gente consegue aí com tipos de materiais, eu consigo ter uma curva, como por exemplo essa curva 3 que vocês estão vendo aí, onde eu tenho muito fluxo e pouca corrente de magnetização desse fluxo. E isso é ótimo. Esse material 3 aí, ele é ótimo para fazer TCs aplicados à medição. Entretanto, a gente sabe também que tem TCs que tem que ser capazes de enxergar corrente de curto-circuito, exatamente para um relé de proteção poder atuar. E aí, muitas vezes, essa corrente de curto-circuito pode chegar a 20 vezes uma corrente nominal. Então eu tenho que ter um TC capaz de medir correntes elevadas e não saturar. Porque se ele satura, eu não vou ter variação de fluxo. Se eu não tenho variação de fluxo, eu não vou ter sinal nenhum no secundário dele. Então eu tenho que ter um TC que tem um circuito magnético que não sature para correntes elevadas. Então, novamente, a curva BH ela tem que ser uma curva com comprimento ali na parte linear muito maior, como posso exemplificar aí nessa curva 1. Lógico, para eu conseguir isso, ela não vai ser tão linear assim. Então, para valores nominais, ela vai ter um erro maior do que uma aplicação de medição. Então, dependendo do material ferromagnético, eu vou ter aplicação para medição e aplicação para proteção. Bom, entendido então que se eu diminuir o fluxo magnético de um TC desse, eu diminuo os erros dele, agora eu vou responder por que ele é um perigo quando a gente abre o secundário dele. Porque quando a gente abre o secundário dele, a corrente não sabe disso. A corrente primária, que é a corrente que está vindo da carga, é definida pela carga. E ela não sabe disso. Então ela naturalmente vai passar num conjunto de espiras muito grande, tentando criar um fluxo magnético muito grande. E isso aí cria uma tensão induzida pela lei de Faraday muito grande. Chegando ao ponto de chegar numa região de fluxo que satura o fluxo. E o fluxo não vão ter variações. Na verdade, ele vai ter variação, mas vai ser uma variação muito brusca. Vai ser uma onda completamente distorcida, criando impulsos de tensão elevadíssimos, capazes de romper um dielétrico do ar, por exemplo, explodindo aquele terminal ali na sua frente. Então, por isso que a abertura de TC em carga é muito perigosa. E aí vocês vão ver que esses TCs podem ser construídos de diversas formas. Uma delas é o tipo enrolado, a outra, o tipo de barra, que na verdade é só uma barra passando ali. O tipo enrolado, que é quando você tem um rolamento primário e secundário, você tem ali duas bobinas, uma bobina para o primário e uma bobina para o secundário. Naturalmente, a bobina primária vai ter bitola maior e menos número de espiras, e a bobina secundária é uma bitola menor e mais número de espiras. O tipo barra, que nada mais é do que apenas um circuito secundário e uma barra atravessando esse circuito magnético secundário. Essa barra naturalmente aguenta uma corrente elevada. O tipo janela, que você enlaça o condutor ali, né, com um circuito magnético, só tem secundário. O tipo bucha, que é muito comum em instalações de transformadores, por exemplo, a gente coloca na própria bucha ali esse circuito secundário. Mais uma vez, ele não tem primário. E o tipo núcleo dividido, muito utilizado, como eu falei, nos alicates amperímetros aí. Que aí eu vou ter ali essa abertura do circuito magnético. E nesse circuito magnético pode ter um sensor Hall para medir AC e DC, ou simplesmente um circuito secundário ali através de uma bobina. Novamente eu posso ter ali um conjunto de arranjos nesses TCs, vou colocar ali apenas um rolamento secundário ou mais de um rolamento secundário, e aí as mesmas regrinhas funcionam. O X representa ali as possíveis combinações de relação de transformação de corrente, né, o famoso RTC,
Então eu posso ter ali 800 para 1, 400 para 1, 200 para 1. Vai depender se eu colocar em série, em paralelo ali as bobinas desse meu TC. E o X representa essas possíveis combinações. O 2 pontos, mais uma vez, representa aí a relação de transformação. E o traço representa aí a relação entre corrente primária e corrente secundária. Eu posso ter TC que no próprio conjunto ali do TC, ele pode ter enrolamentos ali com um circuito magnético para medição e um circuito magnético para proteção, ou seja, ele tem circuitos ali independentes passando a mesma corrente para ter soluções para valores próximos à carga e para valores de curto-circuito. E aí são núcleos distintos. O que o fabricante informa para a gente aí de importante na placa de um equipamento desse? Por exemplo, né, as relações de corrente, né, ele vai informar a corrente primária e a corrente secundária, nominais. O nível de isolamento, que de novo ele pode ser aplicado a um nível de tensão muito elevado. A frequência nominal, por ser um processo magnético, a gente tem que saber qual a frequência envolvida, então em geral ele trabalha para as frequências industriais. A classe de exatidão, mais uma vez importante para saber o quanto esse equipamento erra aí nessa transformação da onda senoidal. A carga nominal dele, qual que é a carga nominal dele para entregar essa classe de exatidão. O fator térmico nominal, o quanto ele suporta aí de corrente aí para que termicamente ele não tenha problema. Isso naturalmente traz aí a relação com a corrente térmica nominal. O fator de sobrecorrente aí térmico, que é muito aplicado para TCs de proteção principalmente. E a corrente dinâmica nominal também é importante porque ele tem que suportar correntes de curto-circuito que possam vir a acontecer no sistema real. E aí vai ter a codificação para a classe de exatidão. E no TC isso fica um pouco mais complexo do que no TP. Porque, de novo, o TC ele pode ter uma aplicação para medição e uma aplicação para proteção. E as faixas de erro são distintas. Por exemplo, eu não posso errar muito para medir uma corrente nominal. Mas eu posso ter uma certa faixa de erro para medir uma corrente de curto-circuito que é 20 vezes maior. Errar 10% uma corrente de curto-circuito não é um problema. E por que não é um problema? Porque a corrente é muito maior, eu sei que é um curto-circuito. Se ele é 10.000 amperes ou se é 9.800 amperes, é um curto-circuito. Então a gente tem uma tolerância maior aí para erros na corrente de curto-circuito. Principalmente devido à construção e ao material ferromagnético. Então vamos ver que a codificação também é diferente para um TC de medição e um TC de proteção. Como é que funciona isso para um TC de medição? Segue muito parecido com o tipo de tensão. Por exemplo, 06 C50. O que quer dizer isso? Que ele é um classe 06, o C quer dizer que é um transformador de corrente, e o 60 é a carga que ele suporta para essa classe de exatidão, então 60 volt-ampere. E como é que eu represento então a codificação da exatidão aí para TCs de aplicação em proteção? E aí entra num conjunto de possibilidades. Vou falar de uma primeira delas. A primeira delas, hoje eu tenho ali uma codificação XHV. O que quer dizer essa configuração? Seria que o primeiro valor é a porcentagem, por exemplo 10% de erro, a classe de exatidão de 10%. O H ou o L, o que quer dizer esse H e esse L que vem logo na sequência? O H é de alta impedância e o L de baixa impedância. Isso quer dizer o quê? O H é quando basicamente é um tipo de TC enrolado, onde ele tem enrolamento no primário. O L é de baixa impedância, tipicamente quando a gente tem enrolamentos tipo TCs tipo bucha, que tem apenas o circuito secundário. E logo o número depois desse código aí, qual que seria? Por exemplo, 200 é a máxima tensão que pode aparecer nos terminais desse secundário de TC. Então quando eu vejo um código desse aí, 10H200, quer dizer o quê? Que ele vai ter uma classe de exatidão de até 10%, o H, que é um TC que tem um rolamento primário, e o 200, que é a máxima tensão que ele suporta para garantir essa classe. Isso aí, por exemplo, a gente vai ter que projetar ele para aguentar uma corrente de 20 amperes. Então, eu vou ter uma resistência máxima nesse secundário de TCI, que ao passar 20 vezes a corrente nominal, não pode aparecer mais do que 200 volts. Esse é o conceito aí dessa codificação. Por quê? Porque se eu tiver mais do que 200 volts, eu vou estar aumentando tanto o fluxo nesse meu TC que a corrente de magnetização vai fazer ele errar muito. Então é importante deixar isso claro para vocês também. O que importa no TC de proteção é a tensão no secundário dele. E aí vocês vão ver que existem até outras codificações mais complexas, mais antigas e mais complexas. Por exemplo, essa que eu estou mostrando aí, ó, B10F20C50.
Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que esse código B é de baixa impedância, o 10 é o erro de 10%, o F20 é o fator de sobrecorrente, aí que a gente sabe que é 20 vezes a corrente nominal, e o C50, que quer dizer a carga em volt-ampere, ou seja, qual que é a máxima carga em volt-ampere que esse TC pode ter para garantir esses 10%. Esse código B10F20C50 pode ter uma outra forma de representar ele, como eu já disse, através da BNT. Por exemplo, o 10B200 é uma outra forma de fazer. De novo, o 10 representa a incerteza, né, de 10%, o B de baixa impedância e o 200 a máxima tensão que pode ter naquele enrolamento secundário. Polaridade é algo muito importante em TCs e TPs. A polaridade, o que indica a polaridade? Indica que se a corrente entra no primário, ela vai sair no secundário na mesma marcação daquela bolinha. A bolinha indica isso, onde a corrente entra e onde a corrente sai num TC desse. Isso também vale para o TP. Se a corrente entra no terminal 1 ali, ela vai sair na outra bolinha indicando a polaridade. Para finalizar o assunto, é importante falar então dessas possíveis correntes que podem passar no TC, principalmente pensando no curto-circuito. Então alguns fatores são importantes a gente entender, tá bom? O primeiro é o fator de sobrecorrente nominal, que em geral a classe ali de 10% é feita para 20 vezes a corrente nominal, então ele tem que suportar pelo menos 20 vezes a corrente nominal. Temos aí o fator térmico nominal, quer dizer que qual é o valor de corrente que ele pode suportar continuamente aí, sem sofrer nenhum dano térmico aí, que seria 1,2, 1,3, ou seja, 30% aí do valor nominal. A corrente térmica nominal, a ITH, ela é uma corrente que esse cara tem que suportar durante 1 segundo, em geral é 80 vezes a corrente nominal. E a corrente dinâmica, que tem que aguentar 2,5 vezes a corrente térmica durante um período bem menor, ou seja, o primeiro ciclo, que em geral é o valor da crista. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar aí o conhecimento inicial aí sobre TCs. De novo, o TC é um equipamento muito importante no sistema elétrico e muito perigoso. Então sempre lembre de entender bem ele aí para não matar ninguém. Tamo aí, até a próxima.